Senhoras e senhores, boa tarde. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho aqui para a tua vida nesse momento uma mensagem falada da parte do nosso Deus, claro, extraída do livro ou do conjunto, melhor dizendo, de livros que conhecemos, chamada de Bíblia, bibliotecária. A Bíblia, essa estante, esse armazenamento de livros que contém as escrituras sagradas, que confiamos nós, os cristãos, que é a palavra de Deus. Eu gostaria de, principalmente, para você que ainda não consegue deixar de viver iludido, de sair do sistema carcerário, sistema que tem de geração em geração aprisionado os homens, levado os homens a viver uma vida como escravos do sistema, que é isso que a maioria dos crentes que fazem, que são, porque ainda estão presos dentro de filosofias, de ideologias, enfim, dentro desse alçapão aí, como disse o nosso irmão Geraldo Moraes, as pessoas que ainda estão vivendo, melhor dizendo, como Miqueias, o profeta, dentro das gaiolas que aprisiona os homens. Irmão, você não é animal de curral, amém? Você não vive dentro de curral. A Bíblia diz que os que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós somos, na verdade, os ceifeiros. Ceifeiros, a palavra ceifar é colher. Ceifeiros da grande seara. A seara é a grande horta, a grande plantação, a grande lavoura de Deus, o pasto de comida, e nós somos os ceifeiros que colhemos, que nos beneficiamos das coisas de Deus, porque eu não sou servo de Deus. Se você é um servo de Deus, fique à vontade. Eu não sou servo porque servo é escravo. Eu não sou escravo porque escravo não tem direito naquilo que é do seu pai, porque escravo não tem autonomia, escravo não tem liberdade, escravo não tem direito à herança, porque não vive como filhos, e sim como pessoas aprisionadas para ser chicoteadas, ludibriadas, enganadas, devoradas e mortas. Eu não vim para servir, tá? Quem veio para servir foi o próprio Messias, foi o próprio Mestre, é o nosso Salvador. Ele não veio para ser servido. Eu sim vim para ser servido. Não sei você. Eu estou aqui para ser servido e não para servir. Por isso que ele tem me servido, por isso também que ele tem me absorvido de prisões, de cadeias, de vício, do vício na cocaína, qual eu fiquei 25 longos anos, na cachaça, na maconha, no fumo, no crime, roubando, mentindo, me prostituindo, devastando o templo verdadeiro que é o homem, a casa de Deus. Tem muitas pessoas vivendo no engano e literalmente essas pessoas se declaram absurdamente presas desse sistema, porque quando tocamos no assunto, nós acabamos afligindo estas pessoas, elas se afligem e se atrapalham e se entra no estado de neura,
tá? Que elas não conseguem nem olhar mais nos teus olhos, de tanta ira, de raiva que eles se sentem por se sentirem afrontados, por se sentirem, digamos assim, perseguidos. Eles se sentem tão assim diminuídos e atacados por não ter conhecimento. Jesus falou em Mateus 22 e 29 que nós erramos porque nós não examinamos. Não tendo conhecimento, você não tem como examinar, não a Bíblia, as Escrituras. Porque quando você conhece a Bíblia, você não conhece a Deus. Porque a Bíblia não é a palavra de Deus. Presta atenção, queridos. A Bíblia não é Santa Bíblia, como diz os americanos, Holy Spirit, Holy Bíblia. Holy, a palavra Holy, é uma palavra sem gênero, é santo ou santa. Então não existe Santa Bíblia. Existe a santa doutrina de Deus, existe a santa palavra de Deus, e não a Santa Maria Aparecida, nem a Santa Maria Virgem não sei quem, e não a Santa Fátima, nem a Santa Bernardina. Aí você está muito enganado, querido. A Bíblia simplesmente significa um armazenamento, um conjunto de livros. A palavra Bíblia vem de biblioteca. O que tem na biblioteca? Já foi numa biblioteca? A biblioteca é um depósito de livros. Está vendo? Um armazenamento de livros. Ou uma estante de livros. Isso chama biblioteca. Por isso que o nome desse composto conjunto de livros, por isso chama Bíblia. Entendeu agora, queridos? Mas nesta Bíblia contém as Escrituras. E as Escrituras sagradas, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é incontaminável. É diferente da tua e da minha vida. É diferente da Bíblia. Porque a Bíblia está totalmente, completamente clonada, contaminada e adulterada, acrescentada, diminuída. Não sabe disso, cara? Que a nossa Bíblia, ela existe várias traduções rabínicas, todas traduzidas praticamente por padres católicos. Não adianta você falar do católico, você pior. Não estou falando mal de católico, não estou falando mal do fulano, nem de Beltrano, nem de Ciclano, eu estou falando mal dos crentes. Porque se tem uma raça idiota, é crente. Porque o crente, se ele tiver um acesso, se ele tiver, como todos têm, a oportunidade de ser libertos, livre das prisões, das heresias. Heresias são falsas doutrinas, contrárias doutrinas. Por que eu estou falando que você é idiota? Porque você, quando acha de graça, ou melhor dizendo, para pagar caro, para ser enganado, você abraça. Pode ver que você conhece a Igreja Mundial, você conhece a Igreja Universal, você conhece a Igreja Pentecostal, Neopentecostal, você conhece a Igreja Internacional, você conhece o UAU, você conhece tudo isso, mas você não conhece a Igreja você. Tá vendo? A Igreja de Deus é você. E não a Igreja Universal, e não a Igreja Assembleia do fulano nem de Beltrano, nem a Mundial do Poder do Capeta. Tá entendendo? Então você, quanto mais idiota para você, melhor. Porque é o seguinte, queridos, na boa, olha só, o que a palavra de Deus diz é coisas formidáveis. Oséias 4:6 disse:
que o povo, não está dizendo o povo vai ser destruído, não. O povo foi destruído, porque Deus, ele é onisciente. Deus é onisciente, é uma das características do poder de Deus, a onisciência. Sabe de todas as coisas, inclusive de tudo aquilo que ainda nem surgiu, que ainda nem aconteceu. Porque quando Oséias falou isso daí, ele se referia àquele povo que está registrado lá em Juízes capítulo 2 e versículo 7, que eram os israelitas, que procuravam por um comando, que procuravam por um pastor, e quando morreu Moisés, vem Josué, e quando morre Josué, vem Juízes, e quando morre um juiz, vem o outro, e quando morre o outro juiz, vem o outro, e até chegar em você com o teu bendito pastor, que já morreu, e você está procurando também outros e outros e outros. É assim ou não é? Ou eu estou falando besteira? Juízes capítulo 2 e versículo 7 diz que prolongaram e serviram o povo aqueles dias, nos dias de Josué, e prolongaram aquele povo, e diz que se levantou uma outra geração após eles, quando eles morreram, que não conhecia a Deus e fizeram mal aos olhos de Deus, os filhos de Israel, adorando a Baal, a Astarote, os Balaíns, a ponto de Deus se irá e entregar a nação nas mãos dos roubadores, nas mãos dos ímpios, dos malditos, dos ladrões, e eles foram roubados, e diz o texto que a mão de Deus era contra eles, só para o mal. Está vendo onde começou? Agora vai rapidinho em Romanos capítulo 1 e versículo 28, para você ver o que aconteceu com o povo, de geração em geração. Por isso que Oséias está dizendo, o meu povo foi destruído. Oséias está dizendo, não, quem está dizendo é Deus pela boca de Oséias, porque o povo não é de Oséias. Você não é da sua mulher, nem do seu marido, nem do seu pai, nem da sua mãe, nem da pátria que te gerou, que é a pátria mãe que te pariu, a tua nação. Não! Todo povo é de Deus, tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Então, dizendo, meu povo foi destruído. Aquele primeiro povo foi destruído. E o segundo povo? O primeiro povo são os primeiros patriarcas, os patriarcas, lembra? Os pais da fé, que veio de lá, de Abraão, de Isaac, de Jacó, lembra? Todos. É por isso que você não tem raciocínio, é por isso que você não sabe para onde vai, é por isso que você está perdido no meio desse fogo cruzado, procurando supostamente um Deus e não encontra. Por quê? Jesus falou, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças, de todo o vosso entendimento. Está vendo? Você observou que não é relaxadamente da maneira que você pensou que era, queridos? Tá vendo? Jesus falou em Mateus 22 e 29, vocês erram por não examinar as escrituras. Você fica examinando a Bíblia. Pode ver. Quando você pega a bendita Bíblia, esse conjunto de livros, de 66 livros, o que você faz? Você fica preocupado logo com Malaquias 3 e 10. Fala a verdade se não é. É, irmão. Pode ver, você corre logo para Deuteronômio 28. É por quê? Porque você quer bênção. Porque você acha que essa Bíblia é uma caixinha de Pandora de surpresa, que é o balcão do Procon, que é a loteria da sorte. Tá entendendo? É por isso que você não encontra com a palavra de Deus, porque você não abre a Bíblia e dentro da Bíblia você começa a examinar as escrituras para você encontrar as escrituras, aí você já se atolou na Bíblia, aí você fica em Levítico, no Código das Leis, tá vendo? 613 leis, olha onde você vai. Aí você corre para os Salmos e pensa que é o Evangelho. Aí você vai para as crônicas dos reis e começa a falar de Uzias, e começa a falar de Jeremias, e começa a falar dos profetas, e parte para Isaías, e depois volta
para os filhos de Davi, aí não tá bom. Aí você corre para o livro dos reis, aí encontra com Salomão, e corre para o templo de Edir Macedo de Salomão, e começa a dar o seu tudo, e o seu melhor daqui, e o seu melhor dali. E antes, não examinando as escrituras, você não sabe nunca que Salomão nunca foi cristão. Que Salomão não é sinônimo de santidade nem de salvação, pois morreu desviado. Tá vendo? Mas você não conhece as escrituras, porque você não examina as escrituras. É por isso que você sabe tudo sobre Salomão, menos que ele morreu desviado. Qual foi o dia que você ouviu Edir Macedo pregando que Salomão morreu desviado? Fala para mim. Fala isso para mim, hein, seu atormentado. Fala aí. Qual foi a pregação na Universal um dia? Porque eu já ouvi inúmeras. Eu também já fui muito enganado, igual a você, tá? Só que quando eu ouvi estas verdades que eu deveria examinar através de Jesus, pela fala de Jesus, Mateus 22 e 29, que eu deveria examinar as escrituras para eu entender, para eu dar de frente, para eu obter o poder de Deus. Porque Jesus não deu casa, nem mesa, nem banho, nem cama para os apóstolos, mas ele deu poder. Eis que vos dei poder. Eu vou dar poder para você. Você não viu Jesus ensinando igual Edir Macedo, chamando Jesus de imbecil, porque em vez de curar e dar riqueza e deixar todo mundo rico, ele foi transformar água em vinho. Procura na internet que você vai ver Edir Macedo chamando Jesus de bobão. Ele se recusa, com a inteligência dele, falar que Jesus é alguma coisa, porque se fosse ele no lugar, ele faria muito mais, como ele tem feito para você. Tá vendo? Que adora lixo. Tá vendo? Agora, qual foi o dia que você ouviu Edir Macedo mostrando, tá? Em 1 Reis, no capítulo 11, 9, por ali, ou é 2 Reis, se não me engano, que Salomão morreu desviado de Deus. Que dia que você ouviu Edir Macedo falando isso aí? Fala pra mim, hein? Hã? E tem mais uma, cara. Se você pensar que eu tô falando mal de Edir Macedo, que eu tô com raiva de Edir Macedo, eu não tenho nada a ver com a vida de Edir Macedo. Eu estou falando quem é burro é você, não Edir Macedo. Edir Macedo é inteligentíssimo. Porque meu pai sempre falava, se não for idiota, malandro não sobrevive. Quanto mais idiota, melhor. Então seja. Então eu não estou falando mal de Edir Macedo. Edir Macedo não deve nada para mim. Entendeu? Inclusive eu conheço muitos irmãos da Igreja Universal. Inclusive são pessoas leais, são pessoas que às vezes, muitas das vezes, estão enganados, ludibriados, porque eles não têm conhecimento. Porque eles conhecem Edir Macedo, eles conhecem Salomão, eles conhecem o templo de Salomão, eles conhecem a mesa do sal grosso, eles conhecem a fogueira santa, eles conhecem o monte, eles conhecem a campanha, eles conhecem o congresso, eles conhecem o tal do batismo, o tal da ceia, de tudo, eles conhecem tudo. Eles conhecem a tal da escola bíblica, mas não conhecem a verdade. A verdade é Jesus. Jesus falou, e conhecereis a Igreja Universal, e a Igreja Universal vos libertará. Foi isso que ele falou? Foi? E conhecereis a campanha de 7 dias para uma bênção, e a campanha de 7 dias para uma bênção vos libertará. Foi isso que ele falou? E conhecereis a escola bíblica, e a escola bíblica vos libertará, a escola de profeta vos libertará, da Renascer em Cristo, que eu gostava muito. Escola de profetas. E conhecereis o apóstolo fulano, beltrano e ciclano, e eles vos libertará. Foi isso que Jesus falou? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Jesus pode falar eu sou, porque ele é o grande eu sou. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Esse você não conhece. Mas você conhece os bastidores
da igreja do Brás, da Assembleia Belém, tá vendo? Da Babilônia daqui, a Babilônia dali, da paróquia de São Pedro, Você conhece Guadalupe, você conhece Iemanjá, você conhece Maria Aparecida, você conhece o Padre Cícero do Juazeiro, mas você não conhece a verdade. Jesus falou: se eu venho do meu nome, eu vim no meu nome, prego porque sou, a mim não me recebestes. Mas muitos virão no meu nome e enganarão a muitos, e esses vocês receberão. E ainda recebe com júbilo, com alegria, que deveria ser. Imitador de Zaqueu, como Zaqueu, o baixinho ladrão lá, que roubava, o usurpador, o coletor e roubador de joias preciosas da vida dos homens. Tá vendo? Zaqueu um dia conheceu e recebeu Jesus, não se aceita Jesus. Ele recebeu Jesus na casa dele com júbilo, e não precisou Jesus falar: vende tudo que tu tem e dá aos pobres, igual ele fez com o jovem rico. Jesus está esperando o jovem rico até hoje. É você. Jesus não precisou falar para Zaqueu: vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Mas Zaqueu antecipadamente se antecipou, dizendo: olha, hoje mesmo darei a metade dos meus bens aos pobres, e se eu tiver defraudado alguém, eu quadruplicadamente eu restituirei. E ele sabia que defraudar é roubar o direito do jornaleiro, do trabalhador, era o que mais ele fazia. Então, você já sabe o que deve fazer. É que você não está tendo vontade, é coragem de fazer igual o Zaqueu da vida. Por que você não tem coragem? Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor em Deus lança fora todo medo. Eu tenho várias dívidas. Eu poderia estar aqui dando um número de contas para você. Eu devia estar aqui pedindo, implorando para você se alistar no meu exército aqui, tá? Se inscrever no meu canal. Senta o dedo no like aí, como diz o nosso amigo Tiringa. Se você quiser se inscrever, se inscreva. Eu não estou nem aí. Você não vai mudar a minha vida. Você não vai mudar a minha comunhão com Cristo, se inscrevendo ou não em canal, me dando dinheiro. Por que você vai me dar o seu dinheiro? Se a Bíblia diz: para que gastais os vossos dinheiros naquilo que não é pão? O produto do suor do teu rosto, do teu trabalho, naquilo que não vem a te satisfazer. Então corre lá e dá seu tudo. Igual o meu vizinho aqui, que deu a Amarok dele na fogueira santa e agora comprou uma véia e está tentando consertar. Esse é o Deus que Edir Macedo prega. Esse é o Jesus que Edir Macedo queria estar no lugar de Cristo, dizendo que se fosse ele promoveria os homens, fazendo muitos milagres e transformando a vida de muitos, e não transformando água em vinhos. E esse jagunço nem sabe que águas significa povos, nações e gente. Você, Edir Macedo, você nem sabe que povos, que águas em profecias, e que vinho é doutrina, e que água é gente. É o que não existe em você, nem gente, nem doutrina. Porque, tá vendo que você não conhece Jesus? Aí você conheceu a malandragem, o dá tudo, dá seu tudo. Tá vendo? Olha o bispo Alfredo, olha o bispo Formigoni, olha o bispo Geraldo, não sei quem, tudo com depressão, tudo ferrado na tua mão. Olha a Andressa Urach, a menina lá, a modelo, a atriz famosa lá. Tá entendendo? Olha eles. Olha todos os testemunhos que tá expostos aí na internet, aí, ó, nos canais, nas redes sociais, de escândalos e mais escândalos. A Bíblia diz que é necessário. A palavra mister significa necessário. Tenha que ter escândalo. Edir Macedo, ele diz: mas ai daquele que por ele vier o escândalo. Segura essa. Sei que vai chegar um dia que tudo se mudará, como diz o Edson Gomes, saudoso Edson Gomes. Vai chegar o teu dia e o meu dia. Há um tempo determinado para todos os propósitos debaixo do sol.
Eclesiastes capítulo 3, versículos a seguir, diz que há um tempo para tudo. De repente, ainda você está no tempo de enganar, mas vai chegar o tempo de você enxergar o engano. Oxalá, tomara, tá, macumbeiro? Não é isso não, que chegue. Amém? Eu gostaria logo de dizer para vocês que eu estou iniciando, de acordo com a vontade de Deus, com a permissiva vontade de Deus, uma longa jornada. Não sei quanto tempo vai durar, não sei. O provérbio 27, primeiro, diz: não presumas do dia de amanhã, pois tu não sabe o que produzirás o dia. Até aqui me ajudou Deus, e certamente irá, como diz a sua palavra, que aquele que começou a boa obra na tua e na minha vida é fiel e justo para aperfeiçoar até o dia do juízo. Eu quero pregar, mas eu estou ainda com muita fominha ainda de falar, e eu estou com a cabeça cheia de Bíblia misturada com escrituras. Amém? Vocês me perdoem, porque é o meu primeiro trabalho, é o meu primeiro vídeo para a internet, o segundo, se não me engano. Eu não sei nem o que fazer, eu não sei nem como fazer, eu não sei nem como que funciona. Eu sei que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, transforma veridicamente, escreve o nome no livro da vida, leva para o céu, dá direito à vida eterna e apaga o passado sujo e imundo. Eu sei que Jesus pode pegar os últimos e colocar para ser os primeiros, e os primeiros também pode ser o derradeiro. Eu sei que Ele é grande em perdoar. Eu também sei que assim como as chuvas desce do céu, ela não torna para lá vazia, diz Isaías 55 e versículo 7, 9 por ali. Ele diz que da mesma maneira que essa chuva, quando ela desce, ela não torna para Deus, porque Deus, quando Ele te dá algo, Ele não te toma de volta, porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Números 23 e 19. Então, ele está dizendo assim: olha, da mesma maneira, por que a chuva não volta para mim? Porque eu a designei para um propósito, para regar a terra, para vigorizar a semente, para crescer, para germinar, para nascer, para dar fruto. E o fruto serve de pão para o lavrador, para o homem, para quem tem fome. Ele disse: assim é a minha palavra, ela não tornará para mim vazia. Antes, ela vem se cumprir naquilo para que eu a designei. Entendeu, irmão? Se Deus já te fez uma promessa um dia, porque as promessas de Deus, elas já foram feitas e já foram cumpridas. Deus não vive mais fazendo promessa para ninguém. A última promessa foi Jesus falando, quando a ascensão de Jesus, ele disse que o Pai enviaria um outro Consolador, o Espírito Santo, para não nos deixar órfãos. E ele está aqui, ele já veio faz tempo, entendeu? Você que está aí fazendo campanha para buscar o Espírito Santo, você é idiota. Você que está fazendo campanha para ser batizado com o Espírito Santo, você é um imbecil, seu grosso, seu ogro, você é um jumento, quadrúpede. Você está de brincadeira, rapaz, comigo? O Espírito Santo já veio, você é batizado com o Espírito Santo na morte, na ressurreição, na ascensão de Cristo. Louvado seja Deus. Batismo nas águas é vinho velho, não funciona mais não, seu Zé Ruela. Você não sabia não? Quantas pessoas que você conhece no mundo que está sem batismo nas águas? Dá para você contar nos dedos, entre esses 7, quase 8 bilhões de seres humanos do planeta. Quantas pessoas você conhece sem ser batizados até hoje? Dá para contar nos dedos. É igual a um sepultamento, um enterro de anão, rapaz. Dá para você contar nos dedos. Deixa eu te perguntar. Batismo é para transformar a vida das pessoas, não é? Para remissão de pecados? E que pecado Jesus estava se redimindo ou tirando de si quando se batizou? Batismo não é para remissão, não é para transformar o homem numa nova criatura,
Cadê as novas criaturas que você conhece nas igrejas? Onde que eles estão? Aponta um pelo menos aí. Nem vem falar que sou eu, porque eu não sou. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, 17, assim se está em Cristo Jesus, já é nova criatura, está em Cristo Jesus, não é morar em Jesus, é você entender que é Ele que mora em você, queridos. Essa igreja que você vai, que fica mentindo, dizendo, venha para aqui que é a casa de Deus, porque ele pega um texto lá isolado dos Salmos e diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que casa do Senhor? O que, rapaz? Atos, capítulo 7, versículo 48, diz assim a palavra de Deus, que Deus não habita em templo construído por mão de homens, mas Deus habita no homem, porque sois templo do meu Espírito, disse Deus. Não sabeis vós, que vós sois templo do meu Espírito? Então para de destruir o templo de Deus. Ele diz, porque quem destruir esse templo, Deus também o destruirá. Está vendo que você não conhece praticamente nada? Eu nem estou pregando a palavra de Deus, porque eu não consigo entrar no texto, a Bíblia está aqui, ó. Mas quem falou, você viu eu lendo a Bíblia ainda? Não, eu não consigo. Eu quero começar. Eu quero que você ouve a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Não se aprende falando, se aprende ouvindo. Amém? Então prega para mim também que eu quero ouvir. Mas prega a graça pura. A Bíblia diz, em João capítulo 1, versículo 17, João 1, 17, que a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram.